Falar em público é algo que incrivelmente abala as nossas emoções. Sabemos que por trás do simplesmente falar em público para algumas pessoas, ou aquele momento em que você vai expor seu ponto de vista e que várias outras pessoas vão interagir com você e até mesmo julgar, é algo que impacta diretamente esse comportamento. O comportamento que está atrelado a experiências do passado, as suas crenças, os seus valores e tudo que interage para que você não consiga falar em público. A questão aqui é diretamente confrontar esse seu medo, esse seu receio, essa sua certeza e diante desse confronto você começar a perceber que isso está na sua mente. Que muitas vezes o que nós pensamos sobre as outras pessoas, sobre o mundo, significa que é somente, tão somente, sua autocrítica. E que as outras pessoas, elas estão gostando do seu ponto de vista. Elas gostam da forma que você expõe. Elas sentem clareza quando você defende uma causa. Então, diante disso, o primeiro passo para que você comece essa mudança de comportamento, acreditando que é possível falar em público, é acreditar no seu potencial. Dominar essa habilidade significa para você o quê? Quantas coisas você vai conquistar a partir da sua competência de expor o seu ponto de vista. Algum tempo atrás, nós fizemos um vídeo sobre vender. Aqui, falar em público, o nosso tema de hoje não deixa de ser esse ponto. Se vender significa mostrar sobre as suas percepções, sobre o que você entende que é importante, defender alguma bandeira ou até mesmo apresentar um resultado sobre algo que você fez no passado. Diante disso, o processo de se vender também está atrelado a falar em público, a expor o que está aqui dentro para fora. Então, diante disso, no momento em que eu começo a mostrar quem eu sou, outras pessoas vão começar a interagir comigo querendo me comprar. E talvez aí que está o ponto-chave para o seu processo de mudança. Porque, diante dessa formatação de entendimento, quando eu falo, alguém me compra, eu estou com medo de julgamento. E isso faz com que eu não consiga defender meu ponto de vista, explorar o meu potencial e até mesmo cativar as pessoas sobre quem eu sou. E o interessante aqui é que muitas pessoas têm inúmeras histórias para contar, que muitas pessoas trazem de infância memórias, lembranças negativas, ruins sobre falar em público, sobre expor seu ponto de vista, sobre simplesmente lá na frente, lá no coleginho, apresentar sobre alguma coisa que você estudou para os colegas. E lá começou todo o seu medo, o seu receio, os seus porquês e senãos sobre falar em público. Nesse encontro, nós vamos ter técnicas e estratégias de PNL, de programação neurolinguística, para que você possa começar a destravar esse seu potencial. Imagina você que tem muito conteúdo, tem muito potencial, mas não tem ação. O que está acontecendo? Está faltando acreditar que você consegue. Está faltando acreditar no seu potencial. E agora eu quero que você faça a primeira reflexão, e esse é o primeiro ponto. O que as pessoas pensam de você? O que as pessoas vêm falando sobre você expor seu ponto de vista, sobre você colocar o seu potencial à vista, ou seja, explorar externamente a sua fala, o seu comportamento de defender um ponto de vista. Eu quero que você faça essa reflexão agora, e justamente nessa reflexão é entender as suas validações externas. O que significa validação? As pessoas reconhecendo que você faz muito bem. E você internalizar para dentro de você essas validações. Muitas vezes nós internalizamos um monte de porcaria. As pessoas apontando o dedo, as pessoas dizendo que você não consegue, ou você captando essa informação nas entrelinhas. Só que quando existe uma importação de informação que para você vai fazer toda a diferença, como uma validação do tipo: Ana, você fala muito bem em público. Ana, parabéns por ter feito aquilo. Ana, parabéns por ter gerido aquele conflito entre os colegas. Quando você recebe essa validação, esse elogio, você não qualifica e não importa, porque parece que para você não faz
sentido diante das suas percepções, das suas crenças de que você não fala bem em público, de que você não tem bom relacionamento, de que você é tímido o suficiente para dizer: nossa, essa validação não é para mim. Comece a partir de agora a importar essas validações. Então agora, a atitude que você vai tomar é: diante de todos os momentos da sua vida que você passou, história de vida lá atrás, tá? Validações que você recebeu com relação a defender seu ponto de vista, a falar para mais pessoas, a sensibilizar sobre o que você é. Imagina só, você tem alto potencial, mas não reage, não age, porque não acredita que é competente. Então agora eu quero que você pegue de fora essas validações e importe para dentro do seu coração, para que comece a sentar a massa, os tijolos para construir esse prédio de falar em público. Esse é o primeiro passo. Pegue e importe essas validações, ok? Esse outro passo é uma nova reflexão. A reflexão é sobre o seu entendimento de falar em público, expor seu ponto de vista, vender o seu peixe, vender quem você é. O que para você significa falar em público? Segundo, que experiências você já teve sobre falar em público? Positivas e negativas. O entendimento de que uma vez você falando muito bem e principalmente acreditando que é possível, o que você vai ganhar com isso? Quem você vai ser podendo destravar esse potencial? Podendo qualificá-lo ainda mais para ajudar um monte de pessoas que querem escutar você. Talvez gravando um vídeo, talvez gravando um áudio para alguém que precisa escutar você. O que você vai ganhar com isso? E principalmente, o que você vai falar quando você destravar esse potencial? O que as pessoas vão escutar? O que eu vou escutar de você quando você destravar esse potencial? Muito bem, uma vez tendo resgatado esses recursos das validações externas, outra, sobre o entendimento do que para você falar em público, agora é a hora de você entender, mapear como o seu corpo se comporta quando você escuta a palavra falar em público. Olha só, você vai ter que falar em público. Olha só, você vai ter que apresentar esse relatório. Olha só, você vai ter que mostrar para as outras pessoas sobre o seu ponto de vista, vender o seu projeto. Como o seu corpo começa a sentir tudo isso? O que a sua mente começa a projetar? Você começa a pensar no passado de experiências ruins? Ou você começa ao futuro que nem aconteceu ainda e transformar, distorcer a realidade? O que acontece nesse momento com você? Mapeie. E imediatamente, uma vez mapeado, você coloca no papel para que você olhe com seus olhos e leia em voz alta para escutar com seus ouvidos, sentindo a porcaria que você vem pensando a respeito de falar em público. Porque muitas vezes nós transformamos em um monstro, focando no passado, numa experiência única do que aconteceu, e eu fiquei com vergonha, passei vergonha, caí no palco, sei lá o que fez, né? Ou num futuro sobre algo que nem aconteceu ainda e você fica projetando e distorcendo a realidade, algo que você não consegue e saber exatamente o que vai acontecer no seu futuro. Então, não tenha uma bola de cristal, tenha a realidade aqui. O que você hoje está se permitindo sentir no seu corpo. O que o seu corpo está dizendo para você. Vai ou fica? E aí você começa a mapear para assim se sensibilizar como um todo para o grande momento de você começar a gravar um vídeo, fazer uma apresentação, até mesmo um treinamento para mais de uma pessoa ou para um grupo de pessoas, ok? Eu quero que você faça esse entendimento porque é super importante trabalhar a sua fisiologia. E agora vem o próximo passo, fisiologia. Como você começa a desenvolver um ato de confiança, de confiar que é possível, de confiar no seu potencial e mostrar isso para as outras pessoas. Mostrar isso para as outras pessoas. Primordialmente mostrando pela sua postura. Então, começando pela respiração, fisiologia, vamos lá. Respiração diafragmática. Você vai parar de respirar pelo peito e vai começar a respirar pelo seu diafragma.
Esse condicionamento vai mostrar para sua neurologia, para sua mente, que está tudo bem, está tudo tranquilo, que você não precisa sair correndo, não há perigo à vida. Respire corretamente. Ao mesmo tempo que você respira corretamente, você começa a trabalhar numa postura confiante. Algumas pessoas dizem que botar a mão na cintura é uma postura confiante. Pode ser, pode mudar a sua mentalidade. Só que para apresentar em público eu não posso fazer isso. Botar a mão na cintura e começar a falar para vocês. Qual a interpretação que você dá comigo falando para você e botando a mão na cintura? Dê a sua interpretação. O que eu posso fazer com a minha postura para mostrar para o meu cérebro que está tudo bem, além da respiração? Ombros eretos, pernas seguras no chão, os 2 pés plantados e não pendendo para um lado ou para o outro, tentando se equilibrar de uma forma tímida. Outra formatação, o seu queixo mostrando um poder, projeção de voz sai muito melhor quando nós estamos com o queixo assim, não quando a gente está com o queixo assim. Olha só minha voz assim e percebe a minha voz assim. Projeção de voz. A minha voz não vem da garganta, a minha voz vem aqui de baixo. Projeção de voz. Né? Um olhar confiante, não um olhar para baixo, um olhar confiante para o horizonte, mostrando gestos, microexpressões e gestos que mostram que você tem certeza sobre o que está falando, que você mostra para as outras pessoas que realmente aquilo faz sentido para elas acreditarem. Porque da mesma forma que você acredita que sabe falar em público, as pessoas vão querer comprar você. E comprar você não é só pelas palavras saindo pela sua boca, e sim pela postura e congruência que você se mostra como atitude, como pessoa que sabe o que realmente está trazendo. Isso se chama congruência. Um outro processo estratégico que funciona muito é modelar pessoas que falam muito bem em público. Então aqui o processo de modelar, ou seja, perceber com seus 5 sentidos, captar essas informações e importá-las, significa que você também pode passar a fazer daquela forma. E eu digo mais, quando eu comecei nos meus processos de treinamento, eu modelei muitas pessoas, de como elas se posicionavam no palco, de como elas falavam, de como elas interagiam. E eu comecei a trabalhar e desenvolver essas habilidades como observando, anotando, aí é uma particularidade minha, eu anotava como a pessoa fazia, e depois disso implementando, ensaiando. Os ensaios que eu fazia eram ensaios mentais e ensaios onde eu gravava a minha formatação de fala, a minha projeção, a forma que eu me posicionava, como eu olhava para as pessoas e depois eu observava e fazia os pontos de melhoria. Eram 2 atitudes, então depois que eu observava, pegava as informações do mundo aqui fora, anotava. Eu costumo anotar, gosto de anotar para ter as minhas reflexões internas, tá? Depois desse processo, o que eu fazia? Eu fazia 2 atitudes. A primeira, visualização, mentalização sobre como implementar aquilo dentro da minha rotina. E depois eu fazia a gravação daquela minha apresentação. Gravei muitas vezes. Os meus primeiros vídeos eu gravava umas 100 vezes até que ficasse bom. Mas é o bom para mim, não é o bom para crítica externa. Eu preciso que essa minha autocrítica ela seja sobre quem eu era e como eu estou agora e me permitir errar. Nesse vídeo mesmo, você pode ver, errei diversas palavras, errei diversas frases e tudo bem. O importante aqui é trazer a informação, é passar a informação na formatação que eu acredito que seja importante, trazendo clareza, certeza, engajando e mostrando sobre algo que é importante para as pessoas escutarem. Esse processo de modelar, pegar informações externas, anotar, mentalizar, eu implementando nas minhas rotinas e depois fazer uma gravação, traça uma estratégia tão bem sucedida que quando você vai fazer efetivamente aquilo que você quer fazer, que é apresentar o seu projeto, o seu resultado, fazer uma reunião muito importante, ela simplesmente vai fluir. Porque quando você está se condicionando a treinar, repetir, vira uma habilidade. Então, na hora que você vai fazer o que deve fazer, o seu cérebro já está acostumado, familiarizado com aquela atitude e ela vai simplesmente sair de você de uma forma leve. Então, essa preparação vai fazer toda a diferença
para o seu movimento novo. Preparar-se mentalmente e trabalhar os seus comportamentos, a sua movimentação externa para que tudo saia fluido quando deve sair, quando precisa sair ou quando você quer que saia. Uma coisa que é super importante é entender que existem inúmeras estratégias de PNL para você interagir e poder implementar uma fala segura, uma comunicação assertiva e eficiente. Aqui eu estou trazendo algumas pinceladas para que você possa implementar de vez dentro da sua estrutura, dentro da sua vida, dentro do seu projeto. E então fazer toda a diferença para os seus próximos movimentos e, logicamente, os seus resultados. Se você quer aprender ainda mais do que eu estou explicando aqui sobre PNL, procure uma das nossas formações internacionais de PNL e você vai aprender muito, bem como o nosso curso de influência e persuasão, que vai ajudar você a ser uma pessoa que defende o seu ponto de vista e tem toda uma estratégia por trás para que você possa sensibilizar as pessoas desse processo, ok? Então, agora, nessa última técnica que eu trago para vocês, chamado ensaio mental, eu vou proporcionar que você embarque nessa viagem. Prepare-se, encontre um lugar muito agradável, feche os olhos e vem comigo. Agora é o seu momento. Aproveite com garra, atitude e coragem fazer exatamente o que até agora impediu você de fazer. O primeiro passo é você se colocar em atitude. Coloque na postura, na sua postura exata, que pode ser sentado, em pé, a postura que você vai precisar ter quando for falar em público. Ou até mesmo gravar um vídeo que vai a público depois. Eu quero que você tome consciência de que o primeiro passo é se colocar nessa postura, na postura em que você estará quando efetivamente for falar em público. Se você precisa pegar alguma coisa na mão para ter um significado relacionado ao microfone, talvez você coloque o seu celular na sua frente para simular que vai gravar um vídeo. E assim você vai desenvolvendo a sua criatividade de poder implementar de forma muito segura, afinal de contas nós estamos trabalhando a nossa mente e não efetivamente a ação de fazer, para desenvolver a habilidade de defender seu ponto de vista e mudar a sua mentalidade. Vamos lá? Respire profundamente. Procure respirar pelo diafragma como havíamos falado antes, porque justamente é ele que vai trabalhar com a sua respiração correta, assertiva, mostrando para o seu cérebro que você está num momento adequado e que tem todo o controle da situação. Olha que importante isso, controlar a situação, controlar as nossas emoções, controlar os nossos comportamentos. Respire profundamente, uma respiração bem forte. E a partir de agora, comece a sua atitude de fazer. Nesse primeiro ponto, eu quero que você comece a desenvolver essa habilidade. Imagine você que recebeu a demanda ou teve a ideia de poder se expressar, defender seu ponto de vista e simplesmente falar em público. Imagine você que faltam alguns dias ou algumas horas para que você vá implementar isso, esse comportamento. Então existe antes uma preparação. Imagine então, nesse momento, preparando para que tudo isso aconteça. Preparando o material, estudando, fazendo as suas anotações, procurando informações, até mesmo procurando quem de fato faz isso muito bem feito e que você gostaria de fazer também. E aí você vai tomar a atitude de buscar essas informações, assistir essa pessoa, perceber como ela faz, modelar ela. Uma vez feito isso, imagine que você está pronto para começar a falar, para começar a se expressar com o seu corpo e com a sua voz.
Então, nesse momento, você, com toda a sua preparação, o seu know-how, com tudo que você tem como habilidade e novos comportamentos que você aprendeu com aquele outro alguém, estufe o seu peito, coloque-se numa fisiologia adequada, queixo, ombros, microexpressões, mãos e braços que vão ajudar você, pernas que talvez possam ajudar você a se locomover. Caso você esteja sentado, descruze braços e pernas. Caso você esteja em pé, senta os seus pés exatamente no chão, com uma força, como pilares de sustentação, pilares fortes, fortificados. E agora, você olhando tudo que você está olhando ao seu redor, talvez escutando algum som ao seu redor ou apenas a sua respiração, imagine-se você falando, expressando, colocando a sua ideia, o seu ponto de vista, entonando a voz, projetando a voz, fazendo com que tudo que estava guardado como potencial seja colocado em prática. Vá falando, expressando, sentindo tudo que você está sentindo. Isso. Vendo tudo que você está vendo nesse momento. Escutando tudo que você está escutando a partir dos seus movimentos novos. Exatamente assim, vá fazendo, vá sentindo, vá implementando esse potencial e tomando a atitude de fazer a diferença na sua vida. Na medida em que você vai colocando em prática, você vai percebendo as suas mudanças internas de coragem, determinação, e você vai sentindo o orgulho que vem da planta dos seus pés e vai subindo pelo seu corpo, fazendo com que você tenha essa motivação, coragem, determinação, confiança para seguir, para falar, para que as palavras venham para você exatamente assim. Vá fazendo todo esse processo interno. E na medida em que você vai fazendo, você vai se sentindo cada vez mais forte, buscando a finalização do seu ponto de vista, da sua fala, e sentindo que entregou esse resultado. Imagine-se que você está terminando o seu discurso, terminando a sua fala, tendo agido com congruência, olhando tudo que você está olhando, sentindo tudo que está sentindo, vendo tudo que está vendo, ouvindo, escutando tudo que você está escutando e principalmente o que você fala para você mesmo agora. Exatamente assim. Uma vez tendo terminado, você respira profundamente, sentindo um alívio, uma liberdade pessoal, uma paz, orgulho, e comece a agradecer por se possibilitar fazer esse processo. E sabendo que todas as vezes que assim desejar, pode fazer novamente esse mesmo processo. Exatamente assim. E comece a pensar ou perceber os processos de mudança, os seus resultados. O que você vai conquistar, o que você falou e impactou. Que as pessoas podem vir e trazer como validação novamente para você. E você aceitar essas validações. Sinta essa validação. Sinta os resultados assertivos e passe, a partir de agora, a fazer
toda a diferença na sua vida.